Bom dia, primeiros anos. Dando continuidade a grandezas químicas, vamos falar da lei das reações químicas. Quando eu falei das reações químicas, eu estou falando da lei de Lavoisier, tá? Ou lei da conservação das massas, tá? Então, lei de Lavoisier ou lei da conservação das massas. É muito importante, lei das reações químicas. O que ele fala? Que um sistema fechado, tá? Em um sistema fechado, a soma das massas dos reagentes devem ser numericamente a soma das massas dos produtos, né? Ou seja, nessa lei, o que é o sistema fechado? É um sistema, obviamente, que você não tem nenhuma interferência externa, ou você não vai perder do sistema que está tendo essa reação, não vai ter uma perda para o sistema externo, ele vai ficar fechado, né? E aí você tem o quê? Que a soma das massas dos reagentes, quando elas reagem, deve ser numericamente igual à soma das massas dos produtos, tá? Popularmente conhecida, acho que a maioria já ouviu falar dessa frase, né? Que é: na natureza, nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma, tá? Essa famosa frase, né? Vamos lá, lei de Proust ou lei das proporções definidas. O que fala? Que independente da procedência da amostra, ou seja, da onde ela vem, de uma substância, dependendo da procedência de uma substância, tá? Substância composta, ou seja, ela tem mais de um tipo de átomo, né? Tipo de molécula, enfim. O que ocorre? Ela sempre vai ser a mesma coisa. Ela sempre formada pelos mesmos elementos, ela sempre vai ser formada pelos mesmos elementos, tá? E uma mesma proporção, tá? Em massa. O que isso quer dizer? Por exemplo, a água, independente da reação, da situação, da condição em que ela vai ocorrer uma reação, a água sempre será o quê? A água sempre será formada
por hidrogênio e oxigênio, tá? Sempre será formada por hidrogênio e oxigênio, né? Em uma mesma proporção. Isso depois eu vou mostrar para vocês. Eu vou projetar na tela. Vou mostrar o que quer dizer essa proporção. Mas o que eu posso afirmar dessa lei de Proust é o quê? Que independente das condições da reação, enfim, a água vai ser sempre o quê? Formada por hidrogênio e oxigênio. E essa reação, ela sempre, mesmo ela mudando a estequiometria dela, né, a proporção vai ser sempre mantida. Tá bom? Então, essa é a questão quando nós envolvemos a lei de Proust. Vamos lá agora. A lei volumétrica de Gay-Lussac, né? Essa Gay-Lussac ela fala o quê? Que quando medidos, vamos pegar, quando você tem volume de gases, vamos colocar, ele envolve volume de gases, né? Volume de gases. Esse volume de gases quando medido nas mesmas condições, medidos nas mesmas condições, tá? De temperatura e pressão, ele vai ter dentro, né, dessa temperatura e pressão, ele vai ter o quê? Essa proporção, ela também será mantida. Tem entre si uma proporção fixa. Tem, igual a outra anterior, tem uma proporção, né, fixa. Ou seja, ela se mantém fixa, expressa por números inteiros e pequenos. Essa é uma outra condição, né, dentro dessa condição, né? Ele também, que envolve gases, né? Mas ele também o quê? Mantendo a condição de temperatura e pressão, ele também vai ter uma proporção fixa. Reagente em excesso e reagente limitante. O que ocorre aqui nesse caso aí? Quando você tiver um reagente, você tem um reagente em quantidade maior que a proporção correta. Então você tem lá a estequiometria, teria que estar corretinho para ser consumido, né? Os reagentes ser consumido de forma igual, né? Correta. Aí você tem o quê? Você tem uma condição que você tem maior do que a proporção correta. Então você tem maior que a proporção correta. Seu consumo não é total, tá? Seu consumo não é total, tá? O que isso quer dizer? Que ele vai terminar a reação e vai sobrar esse reagente em excesso, tá? E aí, por esse motivo, é conhecido como reagente em excesso. Claro, porque se você teve uma reação, e essa reação entre dois reagentes teve formação de produtos, mas assim mesmo, por exemplo, tem reagente A e B, o A sobrou,
obviamente ele está em excesso, tá? Em excesso assim, temos que considerar, quando numa situação dessa, nos cálculos, devemos considerar esse reagente, né? Devemos considerar esse reagente em excesso, né? Podemos esquecer desse excesso, tá? Devemos, para a determinação da certa quantidade de produto, é necessário identificar qual reagente. Então, cálculo, devemos considerar considerar em excesso. Qual que é? Qual temos? Tá? Por quê? Se ele está em excesso, o outro reagente será o limitante, né? O outro reagente será o limitante, obviamente. Se um excesso, o outro é o limitante. E aí, o que esse limitante ele tem? O que ele acaba? Ele acaba sendo o quê? Esse reagente limitante, uma característica, ele é totalmente consumido. Duas características importantes do reagente limitante. Primeiro, ele é totalmente consumido, né? E também a outra característica dele, por ele ser totalmente consumido, o que? Ele determina o fim da reação, tá? O fim da reação. Obviamente, se um está em excesso e vai sobrar, o outro vai ser totalmente consumido. E se o outro for totalmente consumido, a reação vai acabar, né? Por quê? Para ter a reação, você tem que ter duas substâncias envolvidas aí. A partir do momento que tem uma reação só, ele fica estável só aquela substância. Então, ele, além de ser o limitante, obviamente, que é totalmente consumido, outra característica, ele determina o fim da reação. Outra coisa muito importante é falarmos sobre natureza, sobre a pureza. Quando nós falamos sobre a pureza, tá? Primeira coisa, devemos destacar na natureza, tá? Na natureza, dificilmente encontramos substâncias puras, tá? Dificilmente encontramos pura. Isso é fato, tá? Dificilmente. Logo, eles são encontrados, geralmente estão misturados, tá? Então, quando formos realizarmos os cálculos e determinar as grandezas químicas, então no sentido qualitativo, né, determinar o que tem e quantitativo quanto tem, é muito importante considerarmos o quê? Que ele não é puro, né? Que ele tem, e se ele não é puro, ele tem o quê? Tem impurezas. Impurezas, tá? E essas impurezas, ela tem que ser considerada, né? Isso quer dizer o quê? Que a substância você tem a substância de interesse, nós temos a substância de interesse, certo? E também outras que não são úteis ou não são de interesses, né? Que são as impurezas, não são de interesses, tá? Isso é importante nós destacarmos dentro da pureza, né? E ao trabalhar com materiais impuros, né? Nós estamos falando de materiais impuros, nós devemos sempre considerar o grau de pureza. Então, se você vai
trabalhar em cima, né, de um rendimento, enfim, você vai verificar o quanto reagiu, o que você quer, você tem que considerar o grau de impureza. É muito importante para os cálculos químicos, tá? Extrema importância. Então o grau de pureza, o que é? Então vamos lá, o grau de pureza, o que ele é? Ele é a razão, né? É razão entre quantidade principal da substância, né? A quantidade principal da substância e a quantidade de amostra, né? Que é o material bruto. Então, qual que é essa material bruto? Vem tudo, com a impureza, com o que você deseja. Então, qual é essa razão? É a razão do quê? Da quantidade. Você tem lá, por exemplo, você tem uma amostra de 100%. Essa amostra, ela tem 100 gramas. 80 gramas dessa amostra, por exemplo, ela é de óxido de ferro. Então eu sei que a minha pureza, entre aspas, do óxido de ferro, né? O que eu estou querendo é o óxido de ferro, eu tenho aqui uma pureza de 80%. Porque de cada 100 partes, 80 partes é do óxido de ferro. Os outros 20% são impurezas. É nesse sentido, tá? Essa razão. E por fim o rendimento. O rendimento é o que é? Que você tem um rendimento o quê? O que você deseja? O objetivo sempre é o quê? O objetivo dentro do rendimento. O objetivo sempre é o quê? É realizar um processo químico onde você tem o objetivo realizar um processo químico, tá? Processo químico onde nós temos a maior quantidade possível de produtos ou convertidos em produtos. Obviamente, se você tem uma amostra, você tem uma matéria-prima, você vai tentar ao máximo pegar essa matéria-prima e converter no seu produto final. É o que você deseja, né? Que seria o ideal, que todo reagente, seja onde você tem o que seria a situação ideal? Situação ideal. Todo reagente consumido, né? Todo reagente consumido e convertido em produtos, tá? Mas partindo dessa pureza que nós comentamos anteriormente, mesmo utilizando proporções corretas, nem sempre se consegue ter o máximo rendimento. Então, mesmo o ideal seria, mas você dificilmente você vai ter um rendimento de 100% de rendimento. Muito difícil, tá? Né? Muito difícil. Aí nós temos essa relação, né, do que o rendimento teórico, sempre nós vamos considerar o rendimento teórico, que é 100%, e o rendimento real, que é o que eu vou achar, entendeu? Então, o rendimento teórico, 100%. Qual é o meu rendimento real? Né? Aí, você vai ter 90, 85, 70, 77, enfim, não importa. Mas é muito difícil, porque na prática, a quantidade dos produtos... na prática, né, a quantidade dos produtos obtidos é estequiometricamente inferior à esperada. Então, sempre você tem o quê? Para finalizar, você tem o quê? Que a quantidade do produto
quantidade do produto, ele sempre é estequiometricamente, isso não é um palavrão, estequiometricamente inferior a esperado, inferior a esperado. Beleza, então? Então é isso. Obrigado por assistir o vídeo, para quem perdeu a aula, tá? E até a próxima. Tchau, tchau.